Pronto, estamos ao vivo. Ok. Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo aqui mais uma vez. Dessa vez o tema um pouco mais voltado para nós radiologistas, né? Mas é um tema que é muito importante, né, para todos os cirurgiões dentistas e que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Mas é um tema essencial e nós radiologistas somos muito procurados, né, pelos colegas para tirar dúvidas em relação a isso. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação a esse tema. E bom, quem já fez o nosso curso sabe que o Marcelo Salles fala muito bem sobre o tema, né? Ele já tem alguns capítulos de livro sobre isso, né? Então talvez seja a pessoa mais preparada para falar sobre isso no momento. Né? Então, e eu e o Felipe, né, como a gente gosta também de dar pitaco em tudo, vamos continuar dando nossos pitacos aqui também. Né? Então, vou seguir a dinâmica aqui, vou passar a palavra para o Felipe, ele fazer a introdução dele, aí ele já passa para o Salles começar. Beleza? Então, boa tarde, Salles, boa tarde, Felipe, vamos nessa. Boa tarde, meu amigo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live. A gente está muito feliz com a sequência nessas nossas últimas lives. Na nossa última, nós tivemos mais de 300 pessoas interagindo ao mesmo tempo e ficamos muito felizes mesmo por isso, né? Porque nós estamos conseguindo conversar com os clínicos, como você falou, com os clínicos e radiologistas também, ou seja, especialistas, clínicos e radiologistas, ou seja, está bem aberto o leque, então a gente está muito feliz mesmo por isso. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando esses dias. Falar sobre patologia, para mim, sem citar o Marcelo Salles, tá, um pouco difícil para mim, porque eu associo sempre, não tem como. Eu tive uma formação bem clínica mesmo, e depois de um tempo fui fazer radiologia, né? E tinha uma deficiência grande no tema, a gente acaba estudando mais, estuda, né? Porque no que a gente tem mais deficiência, eu pelo menos sou assim, né? Me sinto desafiado, né? E nessa trajetória toda, o Salles sempre esteve por perto, tá? E está por perto até hoje. A gente discute casos, a gente tem um grupo nosso entre nós, pessoas que trabalhamos juntos na Universidade de São Paulo, tá? E a gente troca informações, é bem interessante. Então, a gente dá muito valor ao diagnóstico. A gente entende que a radiologia é feita no radiodiagnóstico. São imagens, ok, são também imagens, mas são as interpretações de tons de cinza, né? E para interpretar esses tons de cinza, nós temos aqui o Marcelo Salles. Vou pedir para ele mesmo fazer a apresentação dele mais uma vez, tá? Para que eu não esqueça nada, nenhum título do seu currículo, amigo. É uma chance grande, né, de esquecer alguma coisa. Mete bronca, meu amigo. Eu aproveito, né, faço minhas as palavras do Felipe e pegando o gancho no que ele falou, eu sempre gosto de acrescentar a seguinte frase: dos meus amigos, deu o desconto da carteira de estudante, né, os 50% dos elogios. Eles têm muita boa vontade, são muito lenientes com as coisas às vezes, mas faz um bom tempo que eu particularmente me dedico a patologia de maneira geral, e é uma área que, junto com a anatomia e com a fisiologia, é a base de todo e qualquer profissional da área de saúde. Eu não falo nem só radiologista, enfim, clínico, né? Todo mundo tem que saber isso. Eu costumo dizer que se nós soubéssemos mais patologia, anatomia e fisiologia, os nossos pacientes teriam uma qualidade de diagnóstico muito melhor. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa assim, e às vezes no afã de emitir um diagnóstico radiográfico ou uma hipótese, alguma coisa desse tipo, o pessoal esquece dos princípios básicos, né?
E eu acho que é isso que faz toda a diferença. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela junto com vocês para que todo mundo siga dentro desse mesmo princípio. E acredito que teremos um período aí, pelo menos a próxima hora, muito interessante, onde opiniões de 3 radiologistas que fazem radiologia cotidianamente, né, enfrentando os desafios e as vicissitudes dessa especialidade, vão opinar e falar o que eles realmente acham quando se deparam com um volume tomográfico desafiador. Aquele que acha que sabe tudo é porque ainda não viu tudo, né? Porque sempre aparece uma coisa nova. Acho que o dia de hoje, né, a situação que a gente vive hoje é uma ilustração muito boa daquilo que a gente está realmente passando. Então, deixa eu só abrir aqui, né, para todo mundo. Eu acredito que agora, deixa eu só checar no meu retorno aqui para ver como é que está a tela. Mas, aparentemente, está tudo parecendo normal. Está tudo funcionando, né? Deixa eu só, talvez, mover um pouco mais para o lado aqui, Lucas, que eu acho que está meio fora do enquadramento, mas isso é só um ajuste fino. Acho que fica bom aqui para todo mundo ver. Pronto, agora eu acho que a tela quase preenchida. Isso é coisa de quem é realmente detalhista, né? Pronto, agora está bem interessante. Então, todos já nos conhecem, né? E eu acho que a gente pode seguir em frente. E sempre a coisa começa com uma questão, que é literalmente, eu denomino como volta ao básico. E o que seria esse básico? Né? Acho que muitas vezes a gente se pergunta, isso para mim é básico, mas para você talvez não. Então, para alguns talvez, né, isso aí seja o básico. Quem conhece um básico bem elevado, eu diria, né? Mas, enfim. Então, para quem conhece realmente obras, né, de arte, para quem vê um diamante como esse da Tiffany, sabe que isso aí não tem nada de básico. Mas, para alguns, talvez possa ser. Na minha concepção, entretanto, o básico, ele passa justamente por aí. Eu acredito que agora, nesse período de quarentena, né, o pessoal deve estar maratonando as séries, virou o jargão agora popular. Eu não sou muito de jargões, mas qual é a grande sacada da história? Mesmo que você não tenha visto o Game of Thrones, você vai entender que o Grandmaster, ele continua ensinando, né? E eu acho que todos nós devemos ser assim. A gente deve realmente procurar aprender no cotidiano e aprender com os nossos mestres. Todos nós temos mestres e alguns desses mestres, inclusive, fazem um grande favor. Além de nos ensinar pessoalmente, eles também nos ensinam com livros. E parafraseando, né, ou adaptando a frase de Vinícius de Moraes costumava dizer o seguinte, que se o cachorro era o melhor amigo do homem, o uísque era o cachorro engarrafado. Então, se nós realmente considerarmos que o livro é o melhor amigo do profissional de qualquer área, né? Talvez sejam os livros os nossos cães-guia. São eles que muitas vezes nos auxiliam, nos tiram dúvida e também, obviamente, entregam para a gente o conteúdo que a gente deve buscar no cotidiano. Tá? E Marcelo, desculpa te interromper aí, mas vale ressaltar esse livro aí que o Marcelo está projetando aí, da Lisa Koenig, que é uma professora que a gente teve o prazer de conhecer lá em Louisville, e depois tivemos o prazer de assistir uma palestra dela aqui no Brasil. Esse livro é um livro que todo radiologista precisa ter, assim, a menos de 2 metros de distância, porque se precisar, ele tem que ter esse livro. Porque tem que ter pelo menos um braço de distância, porque ele é fantástico, ele salva a vida, todo dia ele salva a vida, então tem que ter.
e o próprio formato dele é bem interessante também, então Sem dúvida. vale a pena ter mesmo. Eu acho que esse livro, né, junto com o livro do professor Scarfe, é, sem dúvida nenhuma, todo o kit de sobrevivência, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente entender como fazer e como a gente deve se guiar. Então, nessas horas, ter um salva-vidas é sempre muito interessante. E para os colegas que ainda não, talvez não tiveram chance de acessar esse tipo de material, né? Ele está disponível em todas as bibliotecas, enfim, os grandes sites, tá? Raquel está perguntando aqui, esse livro é em português? Raquel, infelizmente não. Não. Ainda não nos contactaram para a gente fazer uma tradução. Marcelo, assim, ele não é, me desculpa, assim, ele é mais que um livro, na verdade, porque ele é um compêndio, ele é imenso. Não é assim, o trabalho assim, em tradução eu acho muito difícil. Muito difícil. É muito difícil. Porque ele é enorme e traduzi-lo adequadamente para o português é a gente já viu algumas traduções para português estragarem alguns livros, né? Então, sem dúvida. Realmente é difícil. Mas assim, apesar dele ser em inglês, ele é um livro muito fácil de consultar, mesmo para quem tem um inglês bem básico, porque ele é todo em tópicos, né? Ele é muito bem organizado. Assim, ele é só vocês verem mesmo para entender o que é esse negócio desse livro. É uma coisa absurda de tão útil, de tão bom esse livro. Paixão. Com certeza. Então, seguindo, né? Dentro desse mesmo conceito do livro, eu gosto de fazer algumas analogias e a gente precisa entender muitas vezes que celular ainda não é DSLR, né? Ainda não é máquina fotográfica. Então, para que você compreenda bem as bases ou os fundamentos para laudar um exame de patologia, né? Ou ao se deparar com o volume, você precisa ter literalmente um arsenal de ferramentas para poder trabalhar isso da melhor maneira possível. E de maneira muito rápida, muito breve, né, eu costumo falar o seguinte, trabalhar já é sofrer o suficiente. O fato de você trabalhar, né, me perdoem os puristas e, enfim, aqueles que gostam de frases de autoajuda, eu tenho que sair com uma, né? Mas o pessoal diz assim, trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar. Eu gosto de ir para a praia, tomar cerveja. Então, trabalhar é uma coisa realmente exaustiva, né? Quem trabalha sério, quem faz as coisas de maneira séria. E eu recomendo a todos os colegas, não estou fazendo propaganda da Dell, tá? Pelo contrário, mas eu recomendo que todo mundo comece a pensar em um hardware decente para trabalhar, porque isso com certeza vai te ganhar tempo e vai te poupar muito trabalho. Nós estamos, né, numa fase que acredito que todos os colegas também, que você quer um computador que você aperte um botão ou mexa o mouse, mova o mouse e ele funcione e você trabalhe muito bem e depois acabou, você simplesmente desliga e vai embora. Ninguém está para ficar perdendo tempo com isso. Então, bons periféricos, né, um monitor de boa área ou um setup com 2 monitores, tudo isso faz muita diferença na hora de trabalhar. É importante. Se alguém tiver curiosidade, também não estou ganhando nada da Corsair ou da Microsoft, enfim, mas são periféricos realmente que garantem um bom tempo de vida útil para você, poupam fisicamente a sua estrutura, porque quem lauda, né, literalmente sabe quantos cliques a gente vai dar por dia, então vamos pensar sempre dessa maneira, porque isso ajuda você a trabalhar melhor e focar naquilo que realmente interessa, tá? E lembrando o seguinte, não vamos acreditar em tudo que se diz por aí. Eu acho que nós, né, nessa hora, eu me permito incluir todo mundo, mas
a gente não deve acreditar em óleo de cobra. E tem muita gente vendendo óleo de cobra por aí. Não vou tecer mais comentários, porque pode soar, né, meio partidário, mas eu acho que uma coisa que cura dor de cabeça, neuralgia, tosse, resfriado, gonorreia, difteria, sarampo e algo mais, né? Ou seja, aquele software famoso que diz que faz, que acontece, que transforma imagens periapicais em volumes tridimensionais estratosféricos, não é bem por aí. Então, vamos sempre pensar na base, né? O que faz o seu laudo é você, a máquina sozinha ela não faz nada. Ela ajuda, a gente já inclusive discutiu isso na nossa live anterior, mas existem outras coisas além disso. E como o objetivo da nossa live é, obviamente, falar sobre laudos de patologia em tomografia, não custa lembrar para vocês que nós estamos lidando, né, com um volume tomográfico. E para que isso aconteça, a gente precisa seguir um método de interpretação. Eu tenho uma amiga de laboratório, né, o Lucas conhece, que é a Carla, a doutora Carla Moreira. Carla está na UNB agora, e ela sempre dizia o seguinte: Salles, você precisa aprimorar o método. Tudo é método. Tudo é método. E ela tem razão. Porque quando você metodologicamente define como vai fazer as coisas, elas passam a fluir muito mais facilmente. Então, existem, obviamente, algumas referências, né? Esse artigo aqui, ele já é um artigo bem antigo, mas, inclusive, saiu na Dentomaxilon mais recente, mas eu gosto bastante de citar esse artigo, que ele fala como você deve abordar o volume. Sempre que eu estou dando aula, as pessoas costumam me perguntar qual é o seu modelo de laudo. E eu não sei, eu abro aí para o Felipe e para o Lucas. Vocês têm algum modelo? Autotexto? É o que você está falando, está se referindo ao autotexto. Não existe autotexto. O que a autotexto é para o cabeçário, né? O cabeçário lá é autotexto, ok. Mas a descrição de lesões eu não tenho autotexto para isso, não. Tem modelo de organização do laudo só, né? Mas o laudo em si, eu acho que são duas áreas que a gente gosta bastante, que é a patologia e a endodontia, que não tem como você ter um laudo padronizado, porque cada caso é muito individual, né? Então acaba que diferente de um laudo para implante, um laudo simples de implante, que você vai só falar medidas feitas da crista óssea, tal, dentes ausentes, aí tudo bem. Mas eu acho que especialmente essas duas áreas aí, cada paciente é muito individual, entendeu? E não. Mas eu todo dia, desculpa, essa aí, mas todo dia. Outro dia eu estava na live, não sei qual live agora, eu estava falando que eu gasto 20 minutos descrevendo um laudo de endodontia, então, ou meia hora, 20 a 30 minutos mais ou menos, em média, né? E todos os dias que eu estou digitando, eu estou assim, eu preciso fazer um autotexto para isso. Eu preciso fazer um autotexto para isso. Eu preciso fazer um autotexto para isso. Só que na minha cabeça eu vejo que cada situação é impossível. Eu teria que 1000 frases diferentes, né, e decorar esses autos. Não tem condição. É verdade. Não é nenhuma possibilidade. Eu acho que a grande questão, né, inclusive até que aqui no artigo os autores, né, eles citam a questão da impressão, a conclusão, e eu acho que existe um tópico, que é esse tópico B aqui, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que a gente deve ter em mente quando está fazendo um laudo, que é o seguinte, que o objetivo, né, é achar, ou, entre aspas, atingir um diagnóstico preciso quando possível, ou dentro
de um ranking, entre aspas, de diagnóstico diferencial, você está mais próximo do que deve ser. Porque nem sempre nós somos capazes, né? Não é que seja uma limitação da gente, mas sempre a gente se vê com várias hipóteses e aí cabe, né? Cabe ao radiologista decidir dentro de uma estatística o que pode ou não ser mais provável, para que você não fuja radicalmente de um diagnóstico. Claro, seriam os extremos, né? Uma lesão benigna, você quer dizer que é maligna. Isso não é interessante nem de longe para ninguém. Então, é importante a gente ter isso em mente. E aí, claro, quando você parte para um cenário complexo, onde você sai de um volume pequeno para um grande volume, essa exigência, ela sobe, né? E você precisa entender que quanto maior o teu volume, mais estrutura você vai ver, mais coisa você precisa laudar e mais conhecimento você vai ter que ter. Então, é sempre interessante, né, dentro da formação do radiologista, como de qualquer profissional da área de saúde, entender o seguinte: eu sei de uma parte, eu preciso aprender mais. E o desafio, ele se aproxima, né, ou ele se apresenta quando você acha que está preparado. Então, fica aí, né, a máxima, que é a seguinte: estude. É sempre importante estar aprendendo muito mais. E nós, hoje em dia, somos instados cada vez mais a, literalmente, entregar mais. A exigência está crescendo. Todo mundo agora precisa, sem sombra de dúvida, saber laudar um exame tomográfico. Então, é importante falar isso, porque eu acho que lembrar nunca é demais. E, para quem estava esperando, né, os 4 passos, aí, ó, acho que esse slide, ele é bem elucidativo, né, na hora de você descrever ou elencar aquilo que você está vendo em um laudo. Uma coisa que eu aprendi durante o tempo, né, isso talvez eu tenha aprendido cedo demais, eu não sei, né, eu costumo sempre falar isso também nas minhas aulas, que eu tive um grande problema na minha vida. Eu aprendi a ler muito cedo. E depois que você aprende a ler, o mundo se amplia, né? Então, as pessoas dizem assim: você tem um vocabulário rebuscado, ou às vezes até meio barroco. Eu falo: não, mas só chega na ponta do dedo o que sai, né, da tua cabeça. Então, comece a burilar também a pedra, comece a usar termos interessantes tecnicamente, porque isso vai literalmente te destacar, né, daquele pessoal que simplesmente usa jargões. Nós estamos no meio de uma crise, obviamente, de saúde e econômica. E o que eu mais vejo são os pseudo-educadores financeiros usando jargões, mas ninguém traduz, nem também usa da maneira adequada. Então, vamos usar o termo adequado, tá? E quando você se refere, né, por exemplo, à estrutura interna de uma lesão... Hein, Salles? Oi, desculpa te interromper aí. Isso vai até ao encontro que a gente estava falando na última live, né, Felipe? Com o Fred, que a gente precisa utilizar os termos corretos, né? A anatomia, principalmente, está aí há alguns anos, né? E não é a gente que vai inventar termo de anatomia, né? Então, a gente precisa estudar, falar os termos corretos, que é a melhor forma de você se comunicar com os outros colegas, né? Escrevendo daí a importância de ler, né? Como o Sara está falando, a importância de ler, a importância de ler um bom livro, de se atualizar com artigos científicos, porque nos tempos atuais parece que o WhatsApp e Facebook viraram a fonte de conhecimento. Então, no momento em que o Facebook e o WhatsApp viram uma fonte de conhecimento, nada melhor do que você se diferenciar estudando de verdade, né? Buscando o conhecimento genuíno. E essa introdução do Salles, ela é extremamente importante, porque quando a gente
dar o título para a live aqui de 4 passos para laudar tomografia de patologia, parece que a gente vai entregar aqui o milagre, né? Ó, tá aqui, a partir de agora você segue esses 4 passos e você faz um laudo automático. Né? Mas a gente está aqui para falar a realidade, né? E não é bem assim. Não existe receita... Termos gerais, né? A receita do bolo, na verdade, ela só se aplica literalmente depois que o bolo foi testado várias vezes, né? Então, para quem vai entregar um laudo, qual é a importância de descrever a estrutura interna da lesão? Nós sabemos que o comportamento biológico, ele muitas vezes define o tipo de tratamento que vai ser empregado. A terapêutica, ela obviamente está baseada no comportamento biológico. E se você descreve, por exemplo, que uma lesão ela tem septos no seu interior, ou se ela tem um caráter homogêneo, né, hipodenso homogêneo, a pessoa que está lá lendo o teu laudo e interpretando, ela provavelmente já vai tender ou pender para um diagnóstico muito mais conservador, um tratamento muito mais conservador. E isso também envolve o formato da patologia. Quando você elenca hipóteses de diagnóstico, quais são, né, ou qual é, entre aspas, o algoritmo que você deve seguir? Isso é um achado fortuito? Isso tem caráter súbito? Essa lesão, ela apareceu do dia para a noite, ela cresceu rapidamente, né? Ela invade outras regiões e entra a questão da localização. Nós sabemos que a embriologia, ela é determinante na hora de você laudar, tá? Para o pessoal que ainda não conseguiu fazer essa conexão, é importante, porque cada tumor, cada lesão cística, né, enfim, qualquer tipo de patologia, ele vai estar vinculado necessariamente a um tipo de folheto embrionário, ou a algum tipo de estrutura. Então, se você tem uma lesão que está associada, por exemplo, a um dente, a probabilidade dessa lesão ser odontogênica é praticamente de 100%. Agora, se você tem algo, né, que está, por exemplo, abaixo do canal mandibular, que seria um limite embriológico para tecidos referentes ou que se desenvolvem durante a odontogênese, se está lá embaixo, você já sabe que não vai ter caráter odontogênico. Então, isso é importante. E principalmente porque nós lidamos, né, com estruturas muito próximas e oriundas de folhetos embrionários diferentes, ectoderma, endoderma, mesoderma, enfim. Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de fazer um relatório, de colocar um laudo, ou de elaborar um laudo. E não custa lembrar aos colegas, tá? Sempre que você for avaliar um volume tomográfico, esse slide eu acho que, se brincar, eu vou até tatuar ele em mim. Porque toda aula que eu dou, ele está lá, né? É impressionante. E não sou eu quem digo isso, na verdade. Toda e qualquer pessoa que lida com volumes tomográficos sabe que a sequência de visualização é essa. Você começa pelos axiais, vai para as imagens multiplanares, né, as reconstruções multiplanares, como vocês estão vendo aí, as imagens parassagitais ou oblíquas, como você preferir falar, ou transaxiais, essa nomenclatura também pode ser usada, vão lhe ajudar em determinados casos. E, obviamente, a grande questão da terceira dimensão. Lucas, Felipe, vocês têm alguma colocação, querem fazer alguma colocação aí a respeito da terceira dimensão? Bom, eu até postei ontem no meu Instagram uma imagem de uma raiz mesovestibular em uma reconstrução 3D, muito bonita a imagem, tudo. Mas aí eu coloquei lá na legenda com letras garrafais, né? Terceira dimensão, reconstrução 3D.
ela é meramente ilustrativa, né? E mais uma vez, igual o Marcelo falou, isso não é eu que estou falando, não é ninguém que está falando, são vários estudos, várias pesquisas que foram feitas, né? E trabalhando com programas de altíssima qualidade de reconstrução de imagem, né? Então, e mesmo com o TC Multislice, que a gente sabe que dá uma reconstrução 3D um pouco melhor do que a Conibin, você não consegue chegar a diagnóstico confiável por reconstrução 3D, né? Então, reconstrução 3D, ela é meramente ilustrativa, é assim, e até que se prove o contrário, continua sendo assim, né? A gente como acima de tudo, acadêmico que somos, né? Sem dúvida. Além de radiologistas clínicos, somos acadêmicos também. A gente pensa muito desse jeito. Enquanto a ciência não nos mostrar o contrário, e a nossa prática clínica também nos mostra a mesma coisa, né? Então a gente continua acreditando nisso. Né? Então é meramente ilustrativa, e na patologia é realmente bem legal a reconstrução 3D. É um ilustrativo bem legal, bem útil, né? Porque, enfim, você consegue ilustrar muito bem, representar muito bem. Felipe, fica à vontade, Felipe. O Lucas já falou tudo, já. Eu acho que o pessoal precisa entender, e nessa hora, né, a gente vê aí a literal venda do óleo de cobra, que não é bem assim. Então, 3D ajuda, mas depois que você já fez o diagnóstico. Estatisticamente, eu acho que eu uso, claro, tudo bem, eu faço aula, enfim, nós fazemos aulas, mas no meu cotidiano, estatisticamente, eu acho que eu não faço 3D em 2% dos casos. E ainda digo mais, né? Como os meus colegas médicos, 3D para fazer tem que ser cobrado. Deveria ser cobrado, porque exige ciclo de processador, tempo de pós-processamento, não é simples fazer, mesmo com as ferramentas que a gente tem. Então, fica aí a ideia para os colegas, vamos valorizar também o nosso trabalho, né? Então, só lembrando para vocês, qual é a grande questão? Ei, Marcelo, Pode falar. desculpa te interromper, só fica a dica aí, ó, estudem bastante para chegarem no patamar do Marcelo Salles, que ele não faz template, não faz 3D e só faz laudo descritivo. Mas também é um senhor laudo descritivo, né? Então, o objetivo de vida é chegar nesse patamar do Salles aí. Verdade, ele já vive no futuro, o Salles, né? Porque eu acredito que seria assim, viu? Tem que ser, né? Radiologista faz diagnóstico por imagem. Exato. Ler o volume, descrever o volume. Isso. Emitir a sua opinião. Exato. Então, qual é o tipo de patologia que você está avaliando? É um achado de rotina? É uma lesão instalada? Esse é o primeiro, né, um dos bons passos para você seguir. Essa patologia, ela tem natureza inflamatória, infecciosa, ela é neoplásica. Tudo isso faz diferença na hora de você elaborar o seu relatório. Então, lembre-se, essa é uma outra coisa que nós não podemos esquecer, tá? A classificação da OMS foi mudada lá em 2017 e você precisa, tá, estar antenado com isso. Eu sou categórico. É impossível. Todo mundo está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Sim, perfeito. Eu, particularmente, mantenho, esse é um dos meus arquivos, né, que fica literalmente no meu desktop. Porque eu vou lá e consulto. Porque eu não tenho como saber, eu não sou. Não, é muita lesão, é muito tumor, é muita coisa. E tem. As lesões político brasileiro, né? Que uma hora elas são uma coisa, hora elas são outra, elas mudam. Então, a gente precisa ter essa classificação em mãos para poder emitir alguma hipótese de diagnóstico. E aí vem aquela história. Comece a pensar de maneira pragmática.
Se você tem uma lesão cujo epicentro é coronal a esse dente, provavelmente essa lesão é composta de epitélio odontogênico. Então, quem vê uma imagem como essa, né, pode pensar várias coisas, mas com certeza você não vai dizer que isso aqui é um rabdomiosarcoma embrionário, porque, afinal de contas, qual a probabilidade? Tá? Então, tem um ditado interessante que diz assim: quando você ouvir barulho de chifre, aliás, de chifre, de casco, né, pense em cavalos, não em zebras. A gente precisa pensar, né? O pessoal gosta de Para inventar, né? locubrando, achando que, eu estou me deparando com uma coisa do outro mundo. Não. Comece pelo que é estatisticamente mais provável. Eu penso a mesma coisa. Eu tava... Tem alguns alunos que me seguem, que eu oriento, né? Enfim, que trabalham comigo. A gente treina, né? Eu também é importante até citar também o quão importante é um treinamento constante, porque as pessoas terminam o curso de radiologia e acham que já estão prontas para o mercado, e não estão. Nem de longe. Nem de longe. E eu sempre falo pro aluno, vai no simples. Começa no simples, que normalmente é o mais simples, né? Porque as pessoas, justamente o que você falou, já vão para o mais elaborado, mas não pensou ainda no simples. Não. Não é? Então, quando você se depara com isso aqui, né, vamos começar a, dentro daqueles passos, traçar uma linha de raciocínio. E o que é que chama a atenção? A lesão, ela tem, uma linha de inserção, tá? Mas ela reabsorve um dente adjacente. Isso aqui é um dente descido. A lesão pode, por compressão, reabsorver dentes. Mas olha onde é o limite dela. Então, é bem mais simples pensar dessa maneira, tá? Existe uma expansão, né? Algumas lesões, elas expandem também. Você precisa lembrar disso, tá? Outro detalhe, vamos ver aqui, né? Em tempo real, se... tá. Deixa eu só... Aqui eu acho que não vai abrir, não, porque tá... Mas, enfim, não tem problema. Aqui está o volume, ou uma imagem do volume, daquele volume anterior. Você percebe que há uma expansão, né? Existem aqui estruturas hipertensas dentro dessa área hipodensa. Então, vamos começar a pensar o que é que pode ser isso. Outro detalhe, não sei se todo mundo já percebeu, mas eu não comecei nem com 3D, nem com parassagitário. Eu comecei simplesmente com imagem axial. Exatamente. Essa é a grande questão. Vamos tentar entender como funciona a dinâmica, não ficar fazendo adivinhação. Quiromancia não funciona muito bem. E olha só, tá aí a imagem sagital. Então você percebe que já há aqui, estruturas hiperdensas, né? E nessa hora, quando você bate o olho, automaticamente a ideia que você deve ter é: isso aqui parece com o quê? Isso é tecido dentário. Então, vamos mais uma vez à estatística. Vou voltar uma aqui. O que é que acontece mais em mandíbula, né? Pode expandir, pode rechaçar estruturas, tem um caráter aqui, com aparente presença de dentículos. Se você pensar, existem várias lesões odontogênicas que podem ser assim. Mas, estatisticamente, qual é a mais comum? O tumor odontogênico mais comum é o odontoma. Então, mas será que não pode ser um fibrodontoma meloblástico ou um fibroma ossificante juvenil em desenvolvimento? Olha, poder tudo pode, né? Mas até que o histopatológico descreva isso, trata-se literalmente de um odontoma.
E aí você começa a perceber que podem existir coisas adjacentes, ó. Afinal de contas, essa que é a grande sacada. O que é que diferencia o bom radiologista de um radiologista, digamos, normal, né? É a capacidade de entender que pode haver patologia simultânea. Então, aqui você já vê um dente incluso, mas olha o que é que tem aqui, ó. Uma área, né, bem extensa, ó, com um aspecto muito parecido com uma lesão cística. Então, percebam que nesses casos você precisa literalmente começar a trabalhar a tua mentalidade. E aí, claro, um 3D para ilustrar, olha lá. Ah, mas isso aqui é uma técnica, não vou entrar, né, no mérito da técnica de reconstrução em 3D que está sendo usada nesse momento. Mas é o mesmo caso, perceba que variei, né, os limiares, eu consigo alterar a percepção visual disso aqui. E aí você começa a perceber que são coisas acontecendo em paralelo, tá? Esse caso aqui especificamente, né, eram dentinhos supranumerários associados a um cisto dentígero. Ah, acontece isso? Olha, acontece, né? Está aqui o diagnóstico tomográfico, um cisto dentígero. Mas o que todo mundo deve estar se perguntando, né, são os famosos casos atípicos. Essa foto, ela, às vezes o pessoal, né, não entende muito bem, mas eu vou tentar traduzir isso aqui. Eu estava em uma ocasião viajando, tá? E isso era num ferry boat, né? Estava fazendo uma transição de um lugar para o outro. E aí tinha essa moça, isso aqui é uma moça, e eu não sei qual é eu não sei nem a onda, qual é a onda, né? Não sei como chama isso, mas ela usava uma focinheira, né? Tinha aqui umas orelhas de cachorro, todo mundo deve estar vendo aqui um rabo, e o mais curioso é que ela uivava mesmo, ela ficava na posição canina e uivava. E eu falei, não, eu preciso descobrir, né? Esse é um caso atípico, até hoje eu não sei ainda o que é. Eu sei que tem esse movimento aí, mas, enfim, né? Não sei muito bem como chama, não. Mas qual é a grande questão? Os casos atípicos é que fazem toda a diferença. É aí onde você realmente suplanta, né, a performance, entre aspas, dita normal e passa a literalmente ver as coisas de maneira diferente. Então, vai aí entrar na tela para todo mundo, né, uma imagem bem interessante, um caso bem curioso, e os axiais estão aí. Então, o que a gente percebe num caso como esse é como intrincada pode ser a interpretação radiográfica, né? Então, todo mundo deve estar vendo aí, eu estou, né, literalmente com o volume orientado da esquerda para a direita, de baixo para cima. Se você for aos médicos, né, eles também orientam os filmes deles assim, todo mundo orienta filme assim, ou imagem, né, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, mas sempre da esquerda para a direita, e chama a atenção essa área lítica bem em linha média, que aparentemente começa no forame incisivo e vai subindo, né, se deslocando em sentido ínfero superior, e não só ocorre uma lise muito grande da região de fossas nasais, como há também, ao mesmo tempo, a presença de uma massa com densidade similar a tecido mole. Então, ao ver isso aí, eu fiquei me perguntando, ora, mas será que essa é uma lesão que tem etiologia óssea ou é uma lesão de tecido mole que destruiu o osso? Bom, existem várias questões a serem analisadas nesse aspecto, tá? Então, quando você muda o plano de orientação, você percebe que a lesão, ela literalmente invade toda a cavidade nasal e destrói a cavidade nasal. Então, eu confesso que ao me deparar com isso aí, né, me deu uma dúvida muito grande.
obviamente, como o Felipe falou, nessas horas você tem que esfriar a cabeça, né? Toma um café ou toma uma água, abre o livro e vai lá. A conduta da maioria do pessoal é sair procurando por semelhança. Ah, eu vou ver se encontro no livro algo parecido com isso e vou dizer. Olha, pessoal, eu lamento dizer para vocês, mas essa não é a melhor saída, tá? Pelo contrário, de longe é a pior, né? Porque qual é a grande questão? Existe um monte de coisa que pode acontecer aqui nessa região, tá? E se você for por semelhança, pode ser que você cometa um equívoco muito sério na hora de descrever. E antes que alguém me pergunte, né, eu não sei de tudo, não, obviamente, pelo contrário, estou longe de ter essa capacidade. Mas existe uma coisa importante que é a seguinte: se você não sabe efetivamente o que é, descreva. E descreva de maneira categórica, tá? Então, se você, no seu laudo, relata que existe essa massa aqui, né, com densidade semelhante a tecido mole, que está destruindo o septo nasal, que está destruindo parede medial de seio, né, está avançando em sentido ínfero-superior, você não vai fazer feio, tá? Mas descreva, porque nem todo mundo sabe de tudo. Mas aí, claro que a grande... Hein, Marcelo? Pode falar, Lucas. Eu acho que o Marcelo tocou no ponto aqui que é um ponto-chave da questão de tomografia para patologia, que é esse fato de você querer encontrar algo semelhante para tentar chegar ao diagnóstico, né? Então, em geral, é o que a maioria das pessoas fazem. Eu quer dar o diagnóstico, aí depois que dá o diagnóstico, vai sentar para descrever a imagem. E, na verdade, o processo é inverso. Exatamente, o que a gente tem visto na nossa experiência clínica, e até mesmo a própria literatura fala a respeito disso, em processos de como você fazer a descrição de imagem, é justamente isso: você sentar, descrever a característica da imagem que você está vendo, e meio que automaticamente as coisas começam a surgir na sua cabeça. Tem essa característica, então pode ser que seja tal coisa, já descarto outra coisa, e assim por diante. Então é fundamental você primeiro sentar e descrever a imagem, né? Lembrando, nós somos radiologistas, né? A gente não tem que... né? Exatamente. Felipe, pode falar aí. O que eu falo, concordando com os dois, é o seguinte: a metáfora que eu uso é: imagine um livro como da Lisa Koenig, que é imenso, não sei quantas, 3.000 páginas, assim. Um livro imenso, uma enciclopédia, você pega na página 1 e vai até a página 2000 procurando uma imagem semelhante. Isso não existe. E assim que eu fui ensinado na minha graduação a trabalhar, né? Foi assim que a gente... Depois de um tempo eu fui entender, né, obviamente com os professores, que, né, quando a gente vai descrevendo, a gente vai pelo menos chegando a um capítulo de um livro. Pronto, agora eu já sei, ou estou nesse capítulo ou nesse capítulo, já diminui muito, afunila. A bússola tem que ser seguida, né? Exato, exatamente. Então, só aproveitando aqui, para quem está curioso, né? A reconstrução em 3D, tá? MIP aqui e a reconstrução por volume, mostrando que, inclusive, ó, existem umas placas aqui. Então, qual foi o diagnóstico dessa lesão? Voltei o slide anterior. A grande sacada disso aqui é entender a fisiopatologia dessa lesão. Para quem ainda não sabe, aqui só os parassagitais, vou adiantar um pouco aqui só para ajudar, né? Mas esse é o aspecto clínico da cirurgia, né? E qual é a grande questão aí? Se você entende a fisiopatologia, você vai literalmente sacar o que houve aí. Então, para quem ainda não viu algo parecido, esse caso, inclusive, ele foi publicado na revista da Abro há algum tempo já, mas isso aí era um mucocele. Tá? E qual é a grande sacada dessa lesão? Quando o paciente fez a ortognática,
a fisiopatologia é a seguinte: provavelmente alguns, digamos, focos de epitélio ficaram presos na área da osteotomia. E isso foi proliferando, o epitélio foi proliferando, até formar esse mucocele gigante que destruiu literalmente aí os terço médio, né, ou literalmente a fossa nasal. Então, para quem está vendo junto conosco, quando você se deparar com pacientes que fizeram ortognática, fique esperto, porque isso pode acontecer. E não só, né, na área da fossa nasal, mas também no seio maxilar. Tá? Nós temos um monte de mucoceles, né, e fenômenos de, enfim, retenção de muco, etc., que podem ter características bem atípicas e podem crescer. E aí, falando de características atípicas, né, vamos... Em Salles, pode falar, só fazendo um adendo aí, com esse exemplo que o Salles deu, né, um paciente que já tinha feito cirurgia ortognática, então, assim, o paciente tinha um histórico peculiar, digamos assim, diferente. Então, isso vai também ao encontro que a gente sempre fala, né? É um caso diferente, é um caso difícil. Ligue para o colega dentista que indicou, procure saber o histórico do paciente, né? Então, assim, a comunicação ela é muito importante, né? Nesse ponto. Então, mais uma vez, converse com o colega indicador, né? Não faz mal sair um pouquinho da nossa caverna escura de radiologista e interagir um pouco, faz muito bem. Sem dúvida. Então, só para a gente já seguir, né, nos finalmente, tá? Vocês devem estar vendo aí a tela, no caso aqui do Horus, antes que alguém me pergunte, né, eu uso o Horus cotidianamente, tá? É a minha ferramenta realmente de trabalho, né? Então, vou só rolar o volume, deixar aqui um loop rápido, tá? Para o pessoal ver, e eu queria que vocês dessem uma olhada, claro, vai começar novamente, deixar rolar 2 vezes aí, para todo mundo analisar, tá? Tá muito rápido? Bom, tá, né? Mas é também assim que a gente vai se adaptando e treinando, né? E, obviamente, depois que a gente vê o axial, vamos lá para, literalmente, o multiplanar. Então, abriu aqui, tem o lag da transmissão, mas é importante só funcionar aqui devagarinho. Então, eu estou, nesse momento, readequando o meu volume, né? Eu estou angulando para ver as coisas da maneira que eu acho interessante. E, claro, cada um vai conhecer as ferramentas da melhor maneira, né? Como eu já uso, né? O pessoal pergunta sempre assim, acho que o Felipe é uma das pessoas mais indicadas para responder essa pergunta, né? Qual é o software que presta ou que não presta? O que presta, o que não presta, o que presta é o que melhor se adapta, né? E que você melhor se adapte e que tenha, obviamente, também um bom algoritmo de reconstrução, né? Exatamente, tá? Então, cada um, né? E, por exemplo, os softwares que estão vinculados aos aparelhos, como, por exemplo, o X800, né? O da Morita, são softwares que literalmente têm uma infinidade de recursos. Quem domina, com certeza faz diagnóstico muito melhor, né? Porque já sabe usar as ferramentas. Então, só de maneira rápida aqui, ó, a gente está no multiplanar e você percebe que há uma massa hiperdensa muito, digamos assim, notável, né? Olha lá. Existe aqui também um dente, né? Tá lá. Eu quero ver esse dente melhor. Faz assim, ó. Você consegue observar o dentinho de maneira muito bem interessante, eu diria. Olha aqui, outro dente incluso, né? E aí vem a grande questão. O que é que eu devo fazer ou o que é que o radiologista nessa hora vai falar? Lucas, quer tecer algum comentário?
Vou falar aqui, esse caso aí é um caso bem legal, né? Um caso que até foi feito aqui na clínica em Belém, né? E a gente sempre usa ele nos nossos cursos, né? Quem já fez nosso curso já deve estar lembrando dele, já deu de cara com esse caso aí. Mas a gente gosta muito desse caso, por quê? Porque ele é o famoso caso que o radiologista abre o exame, dá de cara com essa imagem hiperdensa, escreve odontoma no laudo e sai embora feliz. Me livrei, Acabou. esse foi fácil, me vê o próximo, né? Pode abrir E a é cerveja. justamente, e é justamente, Produção. e é justamente nesse momento em que você usar o método de fazer associações, que é o que a gente falou, eu vou procurar algo parecido, né? Odontoma é fácil, todo mundo conhece, eu bato o olho e já sei o que é. Mas quando você para analisar essa imagem com calma, o Marcelo Salles já mostrou algumas coisas aí. Tem expansão de cortical na vestibular, tem deslocamento dentário para a base da mandíbula, tem um dente incluso perto da lesão com uma área hipodensa considerável ao redor. Então, será que o odontoma tem, se eu não me engano, tem um pouco de reabsorção dentária também em alguns Aqui, pontos ó. aí? Exatamente. Bem aqui, Então, ó. assim, será que o odontoma ele tem como característica fazer isso? Né? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho na imagem que a gente está vendo, nesses indícios que a imagem está mostrando para a gente, né? E lembrar que, como o Salles falou lá no início, lesões podem estar associadas com outras lesões. Então nunca nenhuma tomografia ela é simples assim que você olha, bate o olho e acabou, né? Até aquela famosa tomografia de um implante unitário que você vai fazer só uma medida, vai embora, você tem que olha todos os cortes axiais, pode ter um achado, né? Então, se uma tomografia de patologia, por que você não vai olhar com todo o cuidado necessário, né? Então, isso é um exemplo fantástico e a gente sempre, todo curso que a gente tiver nosso, vai ter esse caso aí, porque ele é muito ilustrativo. E para quem não ainda, né, assim, se questionou a respeito do diagnóstico, aparentemente, que é só um odontoma complexo, mas isso aqui é um odontoma junto com um cisto dentígero. Não é isso, Lucas? Exatamente, ó, se tu colocar lá na imagem daquele dente incluso, tu vai ver que ele tem uma imagem hipodensa, isso. Ó, pronto, tá aí, ó. Ele é um cisto dentígero associado a um odontoma. E essa é uma situação onde N diagnósticos começariam a surgir. É um tumor odontogênico epitelial calcificante. É um tumor odontogênico adenomatoide. É um fibroma ossificante associado a um dente incluso. No final das contas, o histopatológico foi categórico, né? Então, exatamente. É importante a gente lembrar que a vida não... Tudo bem, tem muita coisa complicada, né? Acho que os boletos desse mês estão mais do que nunca, né? Mas a gente precisa também lembrar que existem coisas mais práticas em relação a isso, né? Mas só para agradar aqui a galera, rapidamente, né? Só fazer uma reconstrução aqui. Olha lá. Olha aí. Então, você pode, inclusive, né, mudar, ó, tá? Mas eu tenho um software que faz A, que faz B, que faz E. Cara, o software... Essa ferramenta do Horus, do 3D do Horus, é sensacional. Olha lá. E é um software free, lembrando, né? Exatamente. E vale salientar, né, que... custa nada. Nessa velocidade, é aquilo que eu falei antes. Trabalhar já é sofrer. Então, se equipe de ferramentas que possibilitem a você trabalhar de maneira efetiva, rápida e sem problema, tá? Acho que, basicamente, deixa eu só voltar aqui o slide, a tela que nós estávamos anteriormente. Então, eu acho que já estamos a aproximadamente 1 hora, não é isso? Salvo engano meu. Isso. Então, acho que... Rapaz, esse cara é um reloginho. 1 hora. Rapaz, depois, porque depois que acontecem determinadas coisas na vida de um ser humano, ele passa a considerar cada minuto, né? Entre essas coisas, a paternidade. É verdade. Cada minuto é precioso.
Principalmente verdade. porque você não sabe se um minuto que vem vai estar disponível. Mas hoje vai estar assim, e claro, isso é extremamente interessante para todo mundo. Então, você quer fazer alguma consideração, Lucas? Felipe? Você tá sem som, Lucas. O pessoal tá reclamando aqui que tá acabando Tá já, que foi acabando. muito rápido. Mas calma, gente, pode fazer perguntas agora, o momento é para isso. Exatamente. Mas a gente entende que é um tema, ele amplo, né? Bastante amplo, né? E até você, Marcelo, você torna até um pouco mais fácil. A verdade é essa, né? E o pessoal acaba realmente grudando, não quer que você pare de falar, a gente entende bem disso. E é o que a gente faz no nosso curso, né? É o dia inteiro do Marcelo, um dia inteiro meu, um dia inteiro do Lucas, um curso de imersão para radiologistas. Então não dá para esgotar o conhecimento do Marcelo, não, que é impossível, mas dá para explorar bem, né, e entender um pouco melhor sobre esse tema. Então a gente deixa o convite a todos. A nossa próxima turma vai ser agendada ainda, porque a nossa turma de março nós tivemos que passar um pouquinho, adiar um pouquinho por conta da pandemia. Né? Mas tão logo a gente consiga fazer a turma de março, né, a gente vai anunciar já a próxima turma. Lucas. O Felipe falou do Marcelo falar sobre patologia. Na nossa última turma, ele falou 8 horas sobre patologia direto. Foi. E o pessoal terminou a aula rindo, conversando, trocando ideia. Então, assim, é uma forma bem descontraída e com muito conhecimento, né? De forma muito semelhante ao que vocês viram hoje aqui, né? Só que a gente tem que, obviamente, condensar isso, né? Uma live, a gente já sabe, mais de 1 hora de live acaba ficando um pouco cansativo para todo mundo, mas é isso que o Felipe falou, vale muito a pena escutar o Marcelo Salles falando sobre tomografia para patologia. E só para finalizar aqui a minha participação. A Vanessa está falando, Marcela. A gente teve aqui um pico de 120 mais ou menos espectadores. Né? Não sei o total ainda, que a gente vai ver só depois que finalizar a live. Mas eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, com tantas lives aí de famosos, Marília Mendonça e Jorge Mateus fazendo lives aí para tudo quanto é lado. A gente está aqui com o nosso público fiel, né, que gosta de ouvir a gente falando as nossas loucuras aqui. Né? E mais uma vez, ressalto que a gente ainda está aberto aqui para perguntas. Quem quiser, fica à vontade. Não, olha só, gente. A Vanessa, da nossa última turma, Vanessa Rodrigues, radiologista, odontista, falando que o curso é um divisor de águas, vale a pena, foi o máximo. A Marcela querendo uma live de patologias, parte 2. Fábia Alves, puxa! Nossa amiga. O André apareceu aí. É uma honra, André. A gente que aprende contigo, André. A gente que aprendeu muito contigo. Ela é demais, ela é demais. André Veloso, já acabou, mas você pode perguntar, André. E se você quiser mais conteúdo, também temos os nossos cursos, né? Só entrar no vox3d.com.br. Matheus Diniz, cara de pau, o cara tá aí, hein? Matheus, radiologista, trabalhou comigo, agora ele está fazendo mestrado em Piracicaba, apareceu. Manda um abraço pessoal aí também, Matheus. Bom, André Veloso queria mais. Opa! Vamos organizar. Vamos pensar mais para frente. Falar em querer mais, a nossa próxima live, a gente fizemos uma reuniãozinha hoje, as próximas serão no dia 22 e 23. Tá? Os temas a gente já sabe quais são. Dia 22 falaremos de reabsorção cervical invasiva, um enfoque tomográfico para esse tipo de reabsorção. Receberemos uma convidada muito especial, que é a professora Patrícia Ferrari. Especialíssima, né? Nesse assunto. E no dia 23, Lucas, como é que a gente chegou ao tema?
Tem som. Ah, o som morreu. Só morreu O tema ele não está com definido ainda, o nome bonitinho ainda, o nome não. mas o tema em si já está, né? A gente vai falar basicamente de como indicar, né? Como indicar tomografias computadorizadas, especificamente para endodontia e implantodontia. Implantodontia. Foi um tema, inclusive, levantado pela Vanessa em um grupo de discussão. Vanessa Rodrigues também, ela levantou esse tema num grupo de discussão de uma das minhas turmas, tá? Lembrando, gente, que nas inscrições das nossas lives, né, a gente colocou um campo de sugestões, né, para assuntos, e tudo que a gente está falando a partir de agora tem muito a ver com o que vocês estão colocando lá. Eu queria agradecer, a gente recebeu mais de 50 sugestões, né, nos últimos dias, então a gente vai ter muita coisa para falar aqui daqui para frente. Com certeza. Vai ter mais live do que meme da Marília Mendonça, né? Então, é isso aí, gente. Gostaria de agradecer. Não estou vendo perguntas mais não. Tá? Gostaria de agradecer, para a gente não passar muito do tempo também. Então, 1 hora. Salles, desculpa. Termina só aproveitando. Agradecimento. Lembrar que ninguém joga sozinho, né? Tem um time. Então, eu agradeço sobremaneira ao time, né? E acho que temos muita coisa ainda a fazer pela frente. Então, sempre gosto de lembrar do Oséias. Legal, cara. Também, todo mundo que faz parte do laboratório. A Andréia já apareceu aqui. Um grande abraço para você. Bruno. Isso, grande Bruno. Faltou aquela foto aqui do Bruno colocado digitalmente. Tá? Então, basicamente isso. Vamos lá, tomar uma, hein? Hoje é véspera de feriado, hein? Isso, exatamente. Então, tá aí a cerveja. Lucas. Grande atenção, Lucas. Coloquei aqui na tela para vocês o nosso site, vox3d.com.br. Acessem, lá tem as novidades, né? As lives que a gente está fazendo também vão aparecer por lá, estão lá. Inclusive, as lives que a gente fez anteriormente, né, estão lá, quem quiser assistir. Estão todas disponíveis na íntegra, né, sem edição, do jeito que a gente fez aqui mesmo. Né? Exatamente. Então, fiquem à vontade para assistir sempre, e a gente está disponível, na medida do possível, né, nas redes sociais, para responder as dúvidas, trocar uma ideia, que a gente, como vocês sabem, gosta muito de conversar sobre tomografia, sobre radiologia. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, a gente vai encerrando por aqui. Beleza? Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Fiquem todo mundo bem aí. Tchau, tchau. Valeu, amigos. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Deixa...